dia, crianças e famílias do primeiro ano B. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Gabriela, sou professora do segundo ano D, do período da tarde aqui da nossa escola Bonilha. E hoje, como a professora Márcia precisou se ausentar, eu vou ficar com vocês nessa manhã. Então, vou explicar as atividades do dia e as atividades de hoje vocês vão enviar para mim, para que eu possa fazer a correção e dar uma devolutiva para vocês. Tudo bem? Desejo a todos uma boa semana, uma boa segunda, bons estudos e se precisarem de ajuda é só me chamar. Hoje nós temos atividades de língua portuguesa, matemática e educação física. Vamos começar então? Pega o seu material e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos iniciar como vocês já estão acostumados, fazendo o estudo do calendário. Então, pega o seu calendário. Hoje é dia 21 de junho de 2021, segunda-feira. Então, pinta o dia 21 no seu calendário. Muito bem. Após fazer o estudo do calendário, nós vamos iniciar no caderno fazendo o cabeçalho, como vocês já estão acostumados a fazer com a professora Márcia. Então, pula uma linha, faz o tracinho para separar da atividade anterior e escreva em seu caderno. Escola Bonilha. Que dia é hoje mesmo que nós vamos lá no calendário? Segunda-feira, 21 de junho de 2021. Ponto final. Na outra linha, nome. Você vai escrever o seu nome. Na outra linha, professora. Você pode tanto escrever o meu, professora Gabriela, como pode escrever também o da professora Márcia, tá? Que vocês já estão acostumados, não tem problema. Pula uma linha, escreva alfabeto. Pula mais uma linha e faça o alfabeto com bastante capricho na letrinha. Agora, nós vamos fazer a leitura juntos aqui do alfabeto, tá bom? Então, vamos lá. Faça a leitura junto com a Pro. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Agora, vamos começar as nossas atividades do dia. Atividades complementares. 1. Com a ajuda de um leitor mais experiente, leia o conto abaixo antes de realizar as atividades do livro didático. Então, antes de nós começarmos nosso livro didático, nós vamos fazer a leitura do conto Chapeuzinho Vermelho. Acompanhe aqui com a Pro no vídeo e depois, se precisar, você pode pedir a ajuda de um leitor mais experiente para ler novamente o conto. Tudo bem? Então, vamos começar. Chapeuzinho Vermelho, Irmãos Grimm. Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando com os cabelos louros e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa senão aquele, e com o tempo, os moradores da vila
passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da sua mãe, Chapeuzinho Vermelho só tinha uma avó bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. De vez em quando ia lá visitá-la com sua mãe e sempre levava alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava muito. Mas, quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. Então chamou a filha. Chapeuzinho Vermelho, vá levar essas broinhas para a sua vovó. Ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho sem desviar do caminho, certo? Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A avó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores somente se ouvia o chiliar de alguns pássaros e ao longe o ruído dos machados dos lenhadores. A menina ia por uma trilha quando de repente apareceu-lhe na frente um lobo enorme de pelo escuro e olhos brilhantes. Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só, mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar de astúcia. Bom dia, linda menina, disse com voz doce. Bom dia, respondeu o Chapeuzinho Vermelho. Qual o seu nome? Chapeuzinho Vermelho. Um nome bem certinho para você. Mas me diga, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Vou visitar minha avó, que não está muito bem de saúde. Muito bem. E onde mora sua avó? Mais além, no interior da mata. Explique melhor, Chapeuzinho. Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar. O lobo teve uma ideia e propôs. Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Eu irei por aquele atalho lá abaixo e você poderá seguir por este. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 1, 2, 3 e já! Gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para ele o trajeto mais breve e não tomou muito para alcançar a casinha da vovó. Bateu a porta o mais delicadamente possível com suas enormes patas. Quem é? Perguntou a avó. O lobo fez uma vozinha doce para responder. Sou eu, sua netinha, vovó. Trago broas feitas em casa.
um vidro de geleia e manteiga fresquinha. A boa velhinha, que ainda estava deitada, respondeu: puxe a tranca e abra e a porta se abrirá. O lobo entrou, chegou ao meio do quarto com um só pulo e devorou a pobre avózinha antes que ela pudesse gritar. Em seguida, fechou a porta, enfiou-se debaixo das cobertas e ficou à espera de Chapeuzinho Vermelho. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. Ia andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá. Ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava observando o voo de uma borboleta, ou ainda um ágil esquilo. Parou um pouco para colher um maço de flores do campo. Encantou-se ao observar uma procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. Finalmente chegou à casa da vovó e bateu de leve na porta. Quem está aí? Perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz. Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse porque a vovó ainda estava gripada. É a Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote de geleia e manteiga bem fresquinha. Mas aí o lobo se lembrou de afinar a voz cavernosa antes de responder. Puxe o trinco e a porta se abrirá. Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e abriu a porta. O lobo estava escondido embaixo das cobertas, só deixando aparecer a touca que a vovó usava para dormir. Coloque as broinhas e a geleia e a manteiga no guarda-comida, minha querida netinha, e venha aqui até minha cama. Tenho muito frio e você me ajudará a me aquecer um pouquinho. Chapeuzinho Vermelho obedeceu, se enfiou embaixo das cobertas, mas estranhou o aspecto da vovó. Antes de tudo, estava muito peluda. Seria efeito da doença? E foi reparando. Ó, vovozinha, que braços longos você tem! São para abraçá-la melhor, minha querida menina. Ó, vovozinha, que olhos grandes você tem! São para enxergar também no escuro, minha menina. Ó, vovozinha, que orelhas compridas você tem! São para ouvir tudo, queridinha. Ó, vovozinha, que boca enorme você tem! É para engolir você melhor. Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a pobre Chapeuzinho Vermelho. Agora estou realmente satisfeito, resmungou o lobo. Estou até com vontade de tirar uma soneca antes de retomar meu caminho. Voltou-se a enfiar embaixo das cobertas, bem quentinho. Fechou os olhos e, depois de alguns minutos, já roncava. E como roncava! Uma britadeira teria feito menos barulho. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó. Ouviu o barulho e pensou: olha só como a velhinha ronca. Estará passando mal? Vou dar uma espiada. Abriu a porta, chegou perto da cama e quem ele viu? O lobo, que dormia como uma pedra,
com uma enorme barriga parecendo um grande balão. O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo estava procurando esse lobo, que já matara muitas ovelhinhas e cordeirinhos. Afinal, você está aqui. Velho malandro, sua carreira terminou. Já vai ver. Enfiou os 2 cartuchos na espingarda e estava pronto para atirar. Mas então lhe pareceu que a barriga do lobo estava mexendo e pensou: aposto que esse danado comeu a vovó, sem nem ter trabalho de mastigá-la. Se for isso, talvez eu ainda possa salvá-la. Guardou a espingarda, pegou a tesoura e, bem devagar, bem de leve, começou a cortar a barriga do lobo, ainda adormecido. Na primeira tesourada, apareceu um pedaço de pano velho. Na segunda, uma cabecinha loura. Na terceira, Chapeuzinho Vermelho pulou fora. Obrigada, senhor caçador. Agradeço muito por ter me libertado. Estava tão apertado lá dentro e tão escuro. Faça outro pequeno corte, por favor. Assim poderá libertar minha avó, que o lobo comeu antes de mim. O caçador recomeçou seu trabalho com a tesoura. E da barriga do lobo saiu também a vovó. Um pouco estonteada, meio sufocada, mas viva. E agora? Perguntou o caçador. Temos de castigar esse bicho como ele merece. Chapeuzinho Vermelho foi correndo até a beira do córrego e apanhou uma grande quantidade de pedras redondas e lisas. Entregou-as ao caçador, que arrumou tudo bem direitinho dentro da barriga do lobo, antes de costurar os cortes que havia feito. Em seguida, os 3 saíram da casa, esconderam-se entre as árvores e aguardaram. Mais tarde, o lobo acordou com um peso estranho no estômago. Teria sido ingesta a vovó? Pulou da cama e foi beber água no córrego, mas as pedras pesavam tanto que, quando se abaixou, ele caiu na água e ficou preso no fundo do córrego. O caçador foi embora contente e a vovó comeu com gosto as broinhas. E Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma nunca mais esquecer os conselhos da mamãe. Não pare para conversar com ninguém e vá em frente pelo seu caminho. Que legal, né? Essa é a história da Chapeuzinho Vermelho. Vocês já tinham ouvido? Acredito que sim, mas nós temos diferentes versões dessa historinha. E essa é uma historinha em que o lobo se dá muito mal, não é mesmo? Agora vamos responder essa pergunta? De acordo com o texto, o que Chapeuzinho levou em sua cesta? Vocês lembram? Vamos voltar um pouquinho aqui no texto? A mamãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Agora, escreva aí em sua atividade com bastante capricho. Broas, broas. Geleia. Manteiga. Essas são as 3 coisas que a Chapeuzinho levou em sua cesta. Broas, geleia e manteiga. Escreva aí bem bonitinho. Agora, nós vamos para as nossas atividades no livro didático de língua portuguesa, nas páginas 96 e 97. Página 96. Espaço literário. 1.
A imagem a seguir ilustra um conto infantil. Que conto é esse? Olhando no desenho, o que nós estamos vendo? Uma menininha com um capuz vermelho, uma capa vermelha, segurando uma cestinha. E ao lado dela, o que nós vemos? Um lobo. Qual é o conto? Nós acabamos de ler. Chapeuzinho Vermelho. 2. Ouça com atenção o conto Chapeuzinho Vermelho. Depois, com os colegas, reconte oralmente. A Pro já leu aqui para vocês o conto. Acabamos de fazer a leitura do conto Chapeuzinho Vermelho. Como não dá para você contar para os colegas da sala, você vai contar para alguém aí na sua casa a história da Chapeuzinho Vermelho. Combinado? Então, você vai contar para alguém aí na sua casa. Agora, vamos conversar sobre as respostas, sobre as perguntas A e B. Não precisa anotar no caderno, nós vamos apenas fazer oralmente. A. Onde a história se passa? Onde acontece a história que nós acabamos de ler? A maior parte da floresta, onde a vovó mora, em uma floresta. Então, a história se passa em uma floresta. B. Essa história tem final feliz? Para quem? A nossa história tem um final feliz? Teve, não teve? Para quem? Para a vovó, para o caçador e para Chapeuzinho Vermelho. O lobo se deu mal, para ele não foi um final feliz. Mas para a vovó, para Chapeuzinho e para o caçador, foi um final feliz, porque o caçador estava procurando o lobo há muito tempo. Que o lobo fazia ele comia as ovelhinhas, né? Então o caçador estava procurando ele muito tempo e encontrou. A vovó e a Chapeuzinho tinham sido devoradas pelo lobo e o caçador conseguiu trazê-las de volta à vida. Então, para eles três, a história teve um final feliz. 3. Os contos tradicionais infantis costumam começar com Era uma vez. Na sua opinião, esse jeito de começar uma história indica um tempo certo ou incerto? Quando eu falo era uma vez, tem como você saber que dia que aconteceu? Era uma vez pode ter sido ontem, pode ter sido há 5 anos atrás, pode ter sido há 10, 20, 40, 50, 100 anos atrás, não é mesmo? Então, a expressão era uma vez, ela indica um tempo incerto, porque não tem como nós sabermos certinho em que dia, em que ano, em que mês que aconteceu aquela história, tá bom? Então, ela indica um tempo incerto. Página 97, de carona com o texto. O conto infantil Chapeuzinho Vermelho não aparece somente nos livros. Não aparece somente nos livros. Ele também foi encenado muitas vezes no teatro. A. Quem são os personagens do conto Chapeuzinho Vermelho? Então, quem são os personagens? A mamãe, a Chapeuzinho, quem mais? O lobo, a vovozinha e o caçador. Então, nós temos 5 personagens. B. Se você fosse convidado a participar da peça Chapeuzinho Vermelho, que personagem gostaria de representar? Por quê? Escreva aí no seu livro num cantinho. Quem você gostaria de ser? Eu ia querer ser Chapeuzinho. Eu ia querer ser a mamãe. O lobo. Então, quem você gostaria de ser? 2. Identifique e escreva os nomes dos personagens de cada criança na foto a seguir se fantasiou. Que cada criança na foto a seguir se fantasiou. Então, nós temos aqui, 3 personagens. Você vai escrever, tem as flechinhas verdes, você vai escrever aqui em cima
qual é o nome dessa personagem do meio. Aqui embaixo, o nome do primeiro personagem. E aqui, o nome do último personagem. Tá bom? Tá bem fácil. Observa com bastante atenção. Essas são as nossas atividades de língua portuguesa de hoje. Se tiverem dúvidas, é só me chamar. Bons estudos, beijos e até mais!